O novo arcabouço fiscal brasileiro foi uma tentativa de agradar a gregos e troianos. Por um lado, ele garante espaço para que o governo possa aumentar gastos com saúde e educação, abre espaço para que o governo possa ter política fiscal anticíclica, isso é, possa gastar mais e estimular a economia quando ela estiver mais fraca, o que é algo bastante positivo. E isso era o lado que agradava tanto à esquerda quanto ao próprio governo. Por outro lado, ele tentou acalmar os mercados, garantindo uma nova regra fiscal que, primeiro, gere um superávit primário daqui a alguns anos. Em outras palavras, hoje o governo gasta, mesmo excluindo tudo que tem juros, tá? Só gastos diretos, operacionais, o governo gasta mais do que arrecada, além de todo o gasto com juro. E isso é que mudaria ao longo dos próximos anos. Além disso, ele faria com que o crescimento dos gastos fosse inferior ao crescimento da arrecadação, limitado em 70% do crescimento da arrecadação, salvo, como eu disse, o espaço anticíclico que em anos de economia mais fraca o governo poderia gastar mais. Então, na prática, se der certo, golpe de mestre. Não só abre espaço para o que a esquerda queria, tranquiliza o mercado. Aliás, hoje o mercado reagiu bem, bolsa subiu, o dólar caiu, sinal de que as expectativas eram piores, o que faz muito sentido considerando várias declarações incendiárias que o presidente Lula fez ao longo dos últimos meses. O relevante é o que está por trás. A grande questão do problema estrutural fiscal brasileiro, eu diria, ela não é endereçada, que é o governo brasileiro estruturalmente gasta demais, gasta mal, e isso faz com que a gente esteja sempre tentando dar um jeito. Até antes do Plano Real, a solução para o excesso de gastos brasileiros era a inflação. Com a inflação, o que acontecia é que a arrecadação de impostos crescia antes dos gastos e equilibrava as contas através de uma inflação não só grande, mas cada vez mais alta. Quando você segura a inflação, não tinha mais essa solução. E a solução foi aumentar muitos impostos. Logo após o Plano Real, o que a gente teve nos 15 anos que se seguiram foi um aumento da arrecadação brasileira que praticamente dobrou em relação ao PIB. E hoje o Brasil tem a segunda maior carga tributária de todos os países emergentes. Eu estou falando de mais de 150 países. Nós somos o segundo país que mais paga impostos entre eles. Aí, quando começou a ficar complicado, aí é que tinha a regra anterior, que era do teto de gastos, limitar o quanto o governo pode gastar, porque fazendo isso, ele não vai precisar continuar aumentando imposto. Como a gente saiu da regra do teto de gastos e a gente criou uma regra de gastos baseada em crescimento da arrecadação, o que está implícito é que o governo pretende continuar aumentando a arrecadação e aumentando os impostos. E isso é um absurdo no caso brasileiro. Agora, o que se espera é que ao menos essa regra possa sim colaborar para a gente diminuir o juro real brasileiro. O Brasil tem hoje entre as 40 maiores economias a maior taxa de juro real, que é a diferença entre a taxa de juros e a inflação. Por quê? Por falta de credibilidade nas contas públicas depois que a gente ficou sem a âncora de teto de gastos. Isso sim, eu acredito que essa nova regra é capaz de resolver. Mas o grande problema, o problema estrutural o governo brasileiro gasta demais. E por que ele gasta demais? Porque ele gasta muito mal. Por que ele gasta muito mal? Porque ele chama de social o que não é social. Dos 17 programas ditos sociais brasileiros, em 15 deles, os 20% mais ricos da população brasileira se beneficiam mais desse gasto público do que os 20% mais pobres. Isso é que a gente precisa de fato encarar. Pegar os gastos, ver o que faz sentido, o que não faz, a maior parte no Brasil não faz, cortar os gastos absurdamente, reduzir imposto, baratear produto no Brasil, aí a gente vai ter também conta pública mais ajustada, vai ter juro menor, vai ter mais crescimento, mais emprego, salários mais altos, enfim, uma economia melhor. Isso, infelizmente, o arcabouço fiscal não endereça.